Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolu Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão da casmurrice, né? Então, uma pessoa casmurra, né, é basicamente uma pessoa que costuma ser aquela pessoa ranzinza, né, que implica com tudo, né? Então, na minha história, né, eu já fui visto, né, como uma pessoa que implica com tudo, né? Contudo, eu separei, né, meio que alguns argumentos, né, que uso para cada um julgar por si mesmo se isso é uma realidade ou não, né? O primeiro seria a questão, né, de não ter tirado nada, né, da minha própria cartola, né, de mágico. A maior parte do conteúdo criado por mim, né, é bastante embasado em pesquisa e vivência, né? E alguns dos meus livros, eles têm mais de 100 páginas, né, só de referências bibliográficas, né? O segundo argumento seria justamente a questão, né, de ter vivenciado, né, a experiência em que ao dormir, né, a pessoa sente como se o espírito ela estivesse deixando, né, o corpo uma experiência espiritual, né? E uma pessoa, né, que nunca teve essa experiência, né, geralmente não é a pessoa ideal, né, para julgar o mérito do fato, né, em si, né? Um outro argumento seria justamente a questão, né, de eu às vezes ser muito chato, né, com os detalhes, né? Mas eu acredito, né, que os detalhes pertinentes podem fazer, né, toda a diferença, né, numa argumentação, né? O quarto seria a questão, né, da pessoa se afastar, né, de todos e esconder o que pensa, né? E eu diria, né, que quando a pessoa ela esconde aquilo que ela pensa, isso pode ter consequências negativas, né, para a própria pessoa. E por outro lado, né, se afastar um pouco, né, das pessoas temporariamente pode ser bastante interessante, por exemplo, né, na profissão, né, de criador de conteúdo, né? E uma separação, né, por rancor, um isolamento por rancor, né? Contudo, eu diria que é uma coisa bastante negativa, né? O que não é o caso, né? O meu caso especificamente. O quinto argumento, né, seria que eu sou, né, sempre uma pessoa do contra, né? Mas se você for ver um detalhe, né, eu nem condeno tudo, eu também não abraço tudo, né? E eu diria que também, né, existem pessoas, né, que são exemplos positivos, né, e fora de série, inclusive dentro de outras religiões, né? E também tem gente que diz, né, que sou casmurro, né, por considerar a minha opinião, né, acima das outras, né? Mas o que eu tenho a dizer, né, em minha defesa é que eu não tenho um compromisso com o erro, né? Eu já me permiti mudar várias vezes de ideia, né, se eu achar que estava com uma ideia equivocada, né? A maior prova disso, né, é que eu, na minha adolescência, eu era basicamente uma pessoa materialista, né, que não acreditava em nada, né, só com a visão política de esquerda, né, basicamente influenciado por professores, né, e mais velho, né, deu o braço a torcer, reconhecendo, né, que aquilo tudo que eu tinha aprendido, né, estava errado, né. E tem gente também que disse, né, que eu já tive visões, né, preconceituosas, né. Eu diria que preconceitos, né, todos temos, né, e em minha defesa a respeito dessa acusação de ter uma visão preconceituosa, por exemplo, né, sobre a questão do sexo anal, você pode pesquisar aí no YouTube, você certamente vai encontrar o vídeo da doutora Anete Guimarães, e se você colocar no YouTube, doutora Anete Guimarães, sexo oral, você vai ver, né, que ela dá uma aula, verdadeira aula, né, de medicina com relação ao sexo anal, né? E a minha visão não se enquadraria nesse sentido, né, de preconceituoso. E já teve também gente, né, que já me acusou, né, de me fazer de vítima, né? E em minha defesa, né, eu digo, né, que já sofri muito, né, com injustiças, em silêncio, procurando não reclamar ou me queixar, né, dessa injustiça, né, e tentando fazer a minha parte, né. E também já fui acusado, né, da arrogância do saber, né, e em minha defesa eu tenho a dizer, né, que sei na prática que a razão, né, das pessoas elas evoluem, né, e boa parte, né, dos conteúdos criados por mim, né, eu mais tarde mudei de opinião, né, em algum aspecto pelo menos, né, se não na totalidade, mas em alguns aspectos, né. E eu não me espantaria, né, se eu vivesse mais uma década, né, e julgasse, né, esse trabalho que eu estou fazendo de criação de conteúdo secundário, né, e fizesse algo ainda melhor, né.
E também já fui acusado, né, de ser inflexível, né, com os meus pontos de vista, né. Mas a história mostra, né, que eu mudei, né, várias de minhas posições de vários anos atrás, né. E eu procuro, né, respeitar o ponto de vista de todos. E se eu eventualmente achar, né, que eu estou errado, não tenho medo de dizer, né, que errei em algum sentido, né. E na minha vida, né, de criador de conteúdo, eu basicamente procuro compartilhar, né, basicamente os meus estudos, né, a minha pesquisa e a minha vivência, né, com os temas. Né. E eu diria, né, que uma das posturas mais importantes, né, para uma pessoa que está estudando, né, o paradigma consciencial seria justamente a pessoa, né, de tempos em tempos, buscar fazer, né, um exame de consciência profundo, né, porque a gente é só um ser humano, né, e a gente pode facilmente cair, né, em erro, né, e em vários contextos, né, pode ser complicado, né, a própria pessoa ela perceber, né, os erros nas próprias ações, né, e opiniões, e justamente por isso, né, o exame de consciência ele precisa ser feito, né, de forma bem rigorosa, né. E em alguns contextos eu diria também que é importante abrir, né, para a possibilidade do feedback, né, de outras pessoas, ou seja, a opinião de outro, escutar, né, a opinião de uma outra pessoa, mas sabendo também, né, que o outro também é imperfeito e passível de erro. E o feedback normalmente faz, né, a pessoa evoluir e crescer. Né? E eu gostaria de finalizar, né, esse EP curtinho dizendo que eu acho possível, né, estudar e praticar a conscienciologia sem virar, né, um casmurro ideológico ou uma patrulha de pensamento, né, ou a patrulha do pensamento alheio. Né? E eu acredito que o fanatismo e a casmurrice não tem muito lugar, né, para aquele que busca estudar e praticar o paradigma consciencial na própria vida. Né? Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser comentar alguma coisa sobre casmurrice, comenta aí embaixo. E se quiser compartilhar esse vídeo com a gente, ajuda a gente bastante. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um forte abraço. Tchau, tchau.